Rebeca, a incrível história de fé e bênção que revela o plano divino para Isaque e para nós era uma manhã ensolarada em Harã, uma cidade pulsante de vida e fé, cercada por murmúrios de esperança e promessas divinas. Rebeca, filha de Betuel, dirigia-se ao poço, um lugar sagrado onde as jovens buscavam água e, muitas vezes, um sinal do céu. As ruas de terra batida estavam repletas de habitantes que, como ela, vibravam com as histórias do Deus que fez um pacto com Abraão, trazendo esperança à sua linhagem. Enquanto enchia seu cântaro, a mente de Rebeca se enredou nas narrativas que sua mãe lhe contará sobre o Deus que observa cada detalhe da vida de seu povo. O recente burburinho em sua família sobre possíveis casamentos trazia uma alegria misturada com o peso da responsabilidade. Em seu interior, Rebeca sempre sonhara em encontrar um homem que compartilhasse a mesma fé e valores. A vastidão do céu azul acima parecia prometer um futuro maior e repleto de bênçãos. Naquele momento, o servo de Abraão chegou a Harã, guiado por uma missão divina. Ele tinha feito a oração fervorosa ao Senhor, pedindo um sinal claro que o ajudasse a encontrar a escolhida para Isaque. Ele sabia que a aliança prometida por Deus fazia parte de algo muito maior e que a futura esposa de Isaque deveria compartilhar de sua fé. A expectativa era palpável, sua tarefa era de extrema importância. E então, como se fosse um desdobramento do plano de Deus, Rebeca apareceu. Sua beleza e graça não eram a única coisa impressionante. Ao oferecer água ao servo e também aos camelos, o gesto generoso manifestou a bondade de seu coração. O servo sentiu imediatamente que ela era a resposta à oração que fizera. Não era uma mera coincidência, Deus havia apresentado seu plano soberano. A quem eu sirvo e de onde venho? Ele perguntou, os olhos brilhando com determinação e esperança. Rebeca, intrigada, contou sobre sua família e sua terra, um elo que prendia sua alma a tudo que conhecia. Mas agora, uma escolha estava diante dela, permanecer em sua casa ou aceitar um chamado que prometia um futuro incerto. Enquanto o servo levantava o presente de Abraão e fez sua proposta, as palavras ecoaram na mente de Rebeca, ela teria a oportunidade de se unir à promessa divina. O peso da decisão a oprimia. Deixar família e lar era um fardo, mas a ideia de seguir a diretriz de Deus a chamava como um farol na escuridão. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. E assim, com os olhares de todos fixos nela, um silêncio sagrado pairou no ar. O coração de Rebeca acelerava, e a escolha que estava prestes a fazer ressoava em sua alma. A pergunta que ecoava em seu ser era: conseguirei ter fé suficiente para seguir o plano divino, mesmo sem saber o que está por vir? O destino de sua vida e o de Isaque estavam entrelaçados de uma forma sublime, e cada segundo que passava trazia o peso dessa decisão, selada pela graça do Deus de Abraão. O que ela escolherá? A história de Rebeca e o desdobrar do plano divino estava apenas começando a se revelar. Enquanto o silêncio se instalava, a presença do servo de Abraão parecia carregar um peso sagrado, cada olhar expectante de sua família se transformou em uma pressão quase palpável. Rebeca, com o coração pulsando forte, sentiu a responsabilidade da escolha que estava prestes a fazer. O Senhor, o Deus de seus antepassados, parecia sussurrar em seu interior, acalmando suas ansiedades e tomando conta de suas dúvidas. A sua vontade seja feita, ela murmurou quase em um átimo de respiração, sentindo a decisão começar a se formar como uma aurora em seu coração. Ela levantou os olhos, firmes e decididos para o servo, que ouviu sua resposta com grande expectativa. Eu irei, declarou Rebeca, a certeza agora ecoando em sua voz, como um cântico de confiança nas promessas divinas. As mãos do servo se levantaram em louvor, e ele agradeceu ao Senhor, sabendo que havia encontrado, em Rebeca, a mulher escolhida. Com um sorriso radiante, ele se ajoelhou e a abençoou, proferindo palavras que eram tanto uma expectativa como uma confirmação.
Que o Deus de meu mestre, Abraão, te conceda uma bênção multiplicada, e que de ti venha uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu. A família de Rebeca, que inicialmente ficou em choque com a decisão repentina, começou a ver o brilho da promessa dançar em sua escolha. No entanto, a sombra da separação pairava sobre eles. Sua mãe e seu irmão se aproximaram, com expressões que misturavam alegria e tristeza. Por quanto tempo te afastarás de nós? Não podemos deixar de te ver crescer, disse Labaão, irmão de Rebeca. Uma vez que o servo relatou sobre as ricas bênçãos de Abraão e como Deus o guiara até Harã, a aceitação começou a emergir, envolvendo a família em um manto de esperança. Com os preparativos avançando, o clima tornou-se tenso. A data da partida se aproximava, e Rebeca começou a sentir a fome da despedida. As memórias de sua infância, os sorrisos e os abraços, trouxeram um lampejo de tristeza em seus olhos. Mas logo, em meio a essa dor, a lembrança da aliança de Deus trouxe um novo vigor à sua alma. A noite anterior à sua partida chegou e, enquanto as estrelas brilhavam intensamente no céu noturno, Rebeca se retirou para um canto silencioso para orar. Clamou ao Senhor, pedindo força e coragem para a jornada que tinha pela frente. Que cada passo meu seja guiado por ti, Senhor. Que eu não me esqueça de quem sou e de onde vem minha força. A resposta que veio em seu coração era clara: eu estarei contigo, em cada passo, em cada desafio. Confia, e vê o meu plano se desdobrar. Embora não soubesse o que o futuro reservava, ela sentiu o chamado de seu Criador. Na manhã do dia seguinte, com lágrimas nos olhos, mas uma firme determinação no coração, Rebeca se despediu de sua família. Irei, porque confio no Senhor. Ele tem um propósito para minha vida. Enquanto se afastava, uma sobejante sensação de missão foi despertada em seu ser. A cada passo, o caminho que trilhava parecia ser pavimentado com a promessa divina. O servo e seus camelôs a esperavam ansiosos, prontos para levar a futura matriarca de uma nação a um destino desconhecido, mas com a certeza de que Deus estava à frente. No entanto, à medida que se afastavam de Harã, um eco de perguntas tomou a mente de Rebeca. O que esperava por ela em sua nova vida? Como seria a vida ao lado de Isaque? Esse mistério, que pairava na mente e no coração da jovem, era apenas um vislumbre do plano soberano de Deus. Rebeca mal sabia que essa escolha divina precipitaria não apenas a formação de uma nova família, mas também impactaria toda uma nação. O que o Senhor tinha reservado nos próximos dias? As promessas ainda a serem cumpridas estavam se aproximando, e cada momento se desenrolava com um ar de expectativa celestial. Este era apenas o começo. Enquanto a jornada prosseguia, o coração de Rebeca pulsava em um ritmo desconhecido. Ao seu redor, as paisagens mudavam, refletindo a nova vida que ela escolhera abraçar. Os campos dourados das terras de Harã deram lugar a vastos desertos, onde a areia dançava sob os ventos quentes, testificando as promessas de Deus. Na presença daquele servo, que falava com tanta devoção sobre seu mestre, Rebeca sentiu-se envolvida por um manto de esperança e responsabilidade. Ele relatou histórias sobre Abraão, seus caminhos com Deus e a aliança que havia sido firmada, uma promessa de que sua descendência herdaria a terra. O Senhor não apenas chamou Abraão, explicou o servo, mas também estabeleceu uma linhagem especial. Nunca se esqueça de que há um futuro glorioso à sua frente. A cada noite, enquanto o acampamento se preparava para dormir sob o céu estrelado, Rebeca clamava ao Senhor em oração. Senhor, ela dizia, entrego todos os meus medos e anseios nas tuas mãos. Que a tua vontade se realize em minha vida. E assim, enquanto a viagem avançava, a luz dos céus parecia brilhar ainda mais intensamente, como se o próprio Deus estivesse escutando suas preces e respondendo de uma nova maneira. Com frequência, ela ouvia o servo murmurando em louvor a Deus, um eco de fé que a inspirava. As palavras de bênção que ele proferia se tornaram uma canção em seu coração, ancorando-a à certeza de que, independentemente dos desafios, o propósito divino não seria frustrado. Entretanto, dentro dela, o mistério do futuro persistia. Quando Rebeca olhava para o horizonte, uma parte dela se perguntava como seria encontrá-lo a quem ela chamaria de esposo. O que saberia ele sobre os sacrifícios que ela fizera para estar ali? O que o Senhor tinha reservado para ambos em sua trama divina?
Enquanto essas questões a angustiante, também a encorajavam a prosseguir. Naquelas conversas silenciosas entre seu coração e Deus, algo começou a florescer dentro dela, uma esperança concreta de que esse casamento não seria apenas um ato de união, mas um cumprimento das promessas divinas que ecoavam por gerações. Passaram-se dias, e o grupo finalmente avistou as primeiras colinas da terra prometida. O servo, percebendo a mudança na atmosfera, incentivou Rebeca. Estamos próximos, querida mulher. Logo conhecerás Isaque, e o plano do Senhor se desdobrará diante de nós. De repente, o coração dela começou a bater mais rápido. O que acontece quando ela finalmente encontrasse Isaque? O que ele pensaria dela? Seja qual for meu papel, eu quero ser uma bênção para ele e para o povo que servimos juntos, murmurou um dia em oração. Enquanto atravessavam uma colina, a terra se abriu em vastidão à sua frente. Ela podia visualizar uma fazenda ao longe, seus olhos se fixando na estrutura modesta. O servo observou sua expressão e logo a tranquilizou. Paz, Rebeca. O Senhor é fiel em sua promessa. Esta é uma nova época em sua vida. Ele então dirigiu suas orações ao Senhor, pedindo sabedoria e bênçãos para o que estava por vir. Com seus pensamentos focados nas promessas de Deus e na nova vida que estava diante, Rebeca não percebeu a primeira sombra sob a colina. Mas conforme se aproximavam, uma visão fez seu coração parar. Um homem estava sobre um campo, caminhando solitário, seu semblante doce refletindo uma esperança profunda. Este era Isaque. Ao vê-lo, uma onda de emoções a arrebatou. Nesse instante, as promessas de Deus não eram apenas estruturas distantes, mas uma realidade pulsante na presença daquele homem que, ela logo saberia, seria seu marido. As palavras que proferira as estrelas se tornaram uma oração viva, enquanto o encontro que mudaria suas vidas estava prestes a ocorrer. Mas o que Rebeca ainda não sabia era que a história de amor que estava começando não apenas moldaria a linhagem de Abraão, mas também seria a linha espiritual que se estenderia ao longo dos tempos, abrangendo toda a criação. O plano de Deus, uma tapeçaria eterna, estava prestes a ser revelado, levando-a a um testemunho maior do que ela poderia imaginar. E assim, com um coração confiante, ela deu o próximo passo, sendo guiada por sua fé e pelas promessas transcendentes de um Deus soberano. Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu com cores de laranja e dourado, Rebeca sentiu um despertar de emoções profundas em seu ser. O coração dela estava em tumulto, e cada passo que dava em direção ao homem que estava destinado a ser seu esposo parecia carregar o peso das promessas que Deus fizera ao patriarca Abraão. O servo caminhava ao seu lado, seus olhos fixos em Isaque, enquanto um som de louvor ainda ressoava em seus lábios. Estamos à beira de algo grandioso, Rebeca, sussurrou ele, como se soubesse as angústias que pululavam em seu coração. Ela perguntou a si mesma se estava realmente pronta para o que estava prestes a acontecer. O servo, percebendo sua hesitação, disse, não temas, pois o Senhor é contigo. O propósito dele se manifestará perante você e Isaque. Em Gênesis 24:67, está escrito que Isaque amou Rebeca, e ela foi o consolo para ele após a morte de sua mãe. Rebeca lembrou-se de sua oração fervorosa e de sua entrega total ao Senhor. Agora, um novo chamado se desenrolava diante dela, uma resposta ao desejo profundo que colocará em seu coração quando decidiu seguir a vontade de Deus. De repente, ao cruzar uma breve extensão de terra, a figura de Isaque tornou-se mais nítida. Ele se virou, seus olhos se encontraram, e o tempo pareceu parar. Isaque não parecia um homem comum. Havia nele um brilho intenso, uma calma que refletia a presença de Deus. Mesmo à distância, Rebeca percebeu a profundidade de sua fé. Ele estava em oração, provavelmente clamorando por seu futuro. Essa visão a encheu de coragem, e, à medida que se aproximavam, ela sentiu a certeza de que tudo o que havia passado a levou até aquele momento. Finalmente, o servo se adiantou e fez a apresentação. Isaque, este é Rebeca, a mulher que o Senhor escolheu para ser sua esposa. As palavras pareceram ecoar no ar pesado de expectativa. Rebeca se ajoelhou, um ato de reverência, não apenas para cumprir as tradições, mas como uma entrega humilde a Deus.
Ao olhar para Isaque, ela viu em sua expressão a mesma esperança que florescia dentro dela. Ele estendeu a mão, e ao tocá-la, um arrepio percorreu seu ser, como se o próprio céu estivesse se unindo aos seus destinos. Ali, sob a luz das estrelas que começavam a brilhar, ambos sentiram que não eram apenas duas vidas se unindo, mas partes de um plano divino que abarcava gerações. Seja bem-vinda ao lar, Rebeca, disse Isaque, sua voz suave como a brisa da noite, enquanto a conduzia para longe das incertezas do passado. Com a chegada da noite, eles se sentaram juntos, conversando e conhecendo-se, enquanto o servo, como testemunha silenciosa, oferecia graças a Deus pelo cumprimento de sua promessa. Porém, enquanto a alegria pulsava entre eles, uma sombra pairava sobre o futuro. Rebeca não sabia que sua união com Isaque estava inserida em uma luta maior entre luz e trevas. Ao se deitar naquela noite, o Senhor sussurrou ao coração de Isaque, lembrando da aliança feita com Abraão, bem como os desafios que estavam por vir. Rebeca, pensou Isaque em seu íntimo, tu és a chave de um legado que não se restringirá apenas a nós, mas que impactará nação após nação. Subitamente, uma sensação de urgentidade inundou seu espírito. A história deles estava apenas começando, mas um tipo de sombra se aproximava, uma espera que se espelhava nas promessas feitas a seus antepassados. E assim, ao caírem nos braços do descanso, o destino não revelado à luz do dia na presença do Senhor estava prestes a se desenrolar. Com cada respiração, Rebeca e Isaque aproximavam-se de uma nova revelação, o plano soberano de Deus que não apenas os uniria, mas selaria seu lugar na história da redenção. Enquanto a aurora despertava, iluminando as colinas com seu brilho suave, Rebeca acordou com uma sensação de expectativa. O céu azul se estendia sobre ela como uma promessa, e o amor que agora compartilhava com Isaque parecia se intensificar a cada novo dia. No entanto, uma inquietude persistia em seu coração, uma consciência de que o caminho à frente não seria apenas repleto de alegria, mas também de provação e desafios. Ao entrar na tenda, encontrou Isaque já em meditação, com expressões de determinação e foco. Ele olhou para ela, e um sorriso surgiu em seu rosto, que deixava transparecer o amor e a esperança que compartilhavam. A conexão entre eles era palpável, como uma chama sagrada acesa por Deus, e naquele momento, Rebeca se lembrou das promessas feitas a seus antepassados. Isaque, temos um futuro diante de nós, disse ela, suas palavras imbuídas de fé, mas também uma responsabilidade que não podemos ignorar. Devemos confiar no Senhor a cada passo que deremos. Isaque assentiu, ciente de que suas vidas estavam interligadas a um destino maior. Ele conhecia as promessas feitas a Abraão, seu pai, a respeito da terra que herdariam e da descendência que seria como as estrelas do céu. Mas em seu íntimo, não conseguia afastar a sensação de que o Senhor tinha algo mais profundo reservado para eles. Rebeca, ele respondeu, sinto que o Senhor nos está preparando para algo importante. Não é apenas uma união que temos, mas uma missão que irá ecoar através das gerações. Enquanto conversavam, uma brisa suave sussurrou pela tenda, como se trouxesse consigo os ecos do passado e os sussurros do futuro. Contudo, no horizonte, nuvens escuras se formavam, um presságio do que estava por vir. Naquela mesma noite, enquanto Isaque e Rebeca se preparavam para descansar, foram tomados por um sonho profundo. Isaque viu uma figura majestosa, rodeada de luz, que o instruía a ser um líder sábio e temente a Deus, e que deveria estar atento às forças que se levantariam contra eles. As palavras reverberaram em sua mente: proteja o legado que herdará. Cuidado com aqueles que buscam desviar o propósito do Altíssimo. Quando despertou, a aflição dominava seu coração. Ele olhou para Rebeca, que dormia calidamente, e jurou em seu espírito que faria de tudo para protegê-la e cumprir o chamado divino. A voz de Deus ressoava dentro dele: na adversidade, a fé brilhará, e meu povo se levantará para testemunhar a glória do Senhor. Na manhã seguinte, enquanto tudo parecia sereno, Isaque decidiu ir ao campo para orar e buscar a orientação do Senhor. Ele ajoelhou-se sob uma grande árvore, pedindo a Deus discernimento sobre o futuro e a força necessária para enfrentar qualquer desafio que surgisse à frente. Ele lembrava-se das palavras de seu pai: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, em todos os teus caminhos reconhece-o, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6.
Rebeca, por sua vez, buscava uma conexão espiritual mais profunda enquanto se dedicava à preparação das refeições e cuidando das necessidades do lar. Em sua solidão momentânea, um desejo fervoroso a acometeu, saber qual era seu papel no plano divino. Com o coração em oração, ela implorou ao Senhor que mostrasse sua vontade, ciente de que seu papel na história não seria apenas ser a esposa de Isaque, mas uma mulher de fé que ajudaria a moldar o futuro de seu povo. Foi então que uma voz suave e clara, como um sussurro do Espírito, encheu seu ser: através de você, as promessas serão cumpridas. Sua fé será um farol em tempos de trevas, e muitos conhecerão meu nome através da sua linhagem. Rebeca se levantou, decidida a colaborar com Deus no cumprimento de sua vontade. A sombra que pairava sobre o futuro parecia se aproximar, e aquela inquietação não era em vão, era um chamado à ação. Com cada dia que passava, as promessas divinas e os desafios se entrelaçavam, formando um tecido perfeito que revelaria a soberania de Deus. Assim, como os dias avançavam, o destino de Isaque e Rebeca começava a desenhar-se como um emaranhado de luz e trevas, onde cada escolha conduziria não apenas suas vidas, mas moldaria a história de uma nação. E o que eles não sabiam era que em breve, um teste de fé os levaria a um revelador encontro com a verdadeira essência de sua missão, um momento que mudaria não apenas suas vidas, mas o futuro da humanidade. Enquanto os dias passavam, Isaque e Rebeca viviam um crescimento espiritual profundo, cercados por uma aura de promessas. Contudo, com essa ascensão também vinha um desafio, como uma torrente de águas prestes a se romper. As necessidades do povo nas redondezas cresceram, e as dificuldades começaram a pesar sobre os ombros de Isaque, que buscava sabedoria em meio à crescente pressão. Uma manhã, ao ouvir os murmúrios da comunidade, Isaque sentiu um impulso forte de agir. A fome estava se espalhando, e ele avaliava a gravidade da situação. Lembrando-se das instruções de seu pai, ele decidiu procurar ajuda, disposto a tratar a crise com fé e determinação. Senhor, orou, revela-me o caminho a seguir, pois o fardo é grande, e somos incapazes sozinhos. O Senhor ouviu sua súplica e enviou um mensageiro através do deserto. Assim, um viajante, com roupas gastas e um semblante cansado, chegou ao acampamento. Sentando-se à sombra de uma árvore, ele começou a relatar sobre um lugar distante, cujos campos eram abundantes. Lá, as colheitas são ricas, e o Senhor tem misericórdia por aquelas terras. Isaque considerou a proposta e imediatamente buscou Rebeca. Madrugada se aproxima, e o Senhor talvez esteja nos guiando para uma nova terra onde possamos prosperar e buscar pertencimento. O que pensas, minha amada? Rebeca, com visão clara e espírito confiante, respondeu: se o Senhor está nos chamando a ir, então devemos confiar. Ele nos estabelece o caminho, mesmo que os destinos que não conhecemos nos assustem. Enquanto decidiam sobre a jornada, as nuvens no céu escureciam ainda mais. Certa noite, enquanto dormiam, um novo sonho tomou conta da mente de Isaque. Ele viu um altar sagrado, onde o fogo queimava intenso, e uma voz declarou: a terra dos seus antepassados será a sua, e dela virá o fortalecimento de uma grande nação. Não temas o caminho, pois estou contigo. No entanto, assim como a esperança renascia, uma sombra sinistra pairava nas redondezas. Uma rivalidade antiga se erguia. Os filisteus, o povo que habitava as proximidades, começaram a espreitar, descontentes com a presença de Isaque. Um incidente ocorreria, um momento de tensão que testaria os limites de sua fé e da união que Deus tinha estabelecido entre eles. Rebeca, ciente de que o Senhor nunca abandonaria seu povo, dedicou-se a orações fervorosas. Sussurros do Espírito Santo a levaram a escrever um pergaminho, onde registrava as promessas de Deus e a importância de não perder a esperança. Os desafios são meios pelos quais ele nos molda, ela disse a Isaque, ao apresentar o pergaminho: devemos estar prontos tanto para a luta quanto para a bênção. Com cada passo, a história de Isaque e Rebeca agora não era apenas sobre eles, mas sobre uma herança que afetaria gerações. A luta adiante refletia não apenas uma batalha física, mas uma guerra espiritual que se desenrolava no coração do povo e das terras prometidas. À medida que a tensão aumentava, a única certeza que Isaque e Rebeca tinham era que a presença do Senhor os acompanhava.
A aliança com Abraão e as promessas divinas não eram apenas recordações de um passado glorioso, mas uma contínua reverberação de fé e esperança. E assim, quando o dia da confrontação finalmente chegou, Isaque se levantou, de coração aberto e, com a coragem que vinha do alto, declarou: Quem poderá nos separar do amor de Deus? Estamos prontos, confitamos em seu plano soberano. Com essas palavras ecoando no ar, o destino de uma nação balançava na balança, prestes a se revelar em um novo desdobrar de eventos, onde a luta de Isaque e Rebeca não refletia apenas seus desafios, mas a obra extraordinária que Deus estava prestes a realizar entre os homens. Mas antes que pudessem compreender a magnitude da batalha, uma notícia impactante invadiu suas vidas. Abimeleque, o rei dos filisteus, estava a caminho com suas autoridades, buscando não apenas proteção, mas também reivindicações sobre a terra que Isaque havia habitado. O desfecho de tudo aguardava, desfecho que os conduziria a um entendimento mais profundo da aliança divina. O que o futuro reservava? Apenas o Senhor conhecia o caminho a seguir. Isaque levantou-se antes do amanhecer, um peso no coração, refletindo sobre os rumores que circularam com a chegada de Abimeleque. O rei dos filisteus buscava não apenas o que lhe pertencia, mas ameaça e desconfiança pairavam no ar como uma névoa carregada. Ele não podia ignorar as palavras do Senhor, mas a inquietação se tornava inquietante, e sua mente era um campo de batalha. Rebeca, despertando ao seu lado, percebeu a tensão em seu semblante. Que os olhos do Senhor estejam sobre nós, meu amor, disse ela, trazendo à memória as promessas divinas que sempre sustentaram. Não devemos temer o homem, mas a Deus, que abre e fecha as portas conforme sua vontade. Sua voz era suave, mas firme, e trazia à tona a força que tanto admirava em sua esposa. Naquela manhã, a manhã da confrontação, o sol mau havia rompido o horizonte quando Abimeleque chegou ao acampamento, cercado por seus homens de guerra. A poeira levantava-se a cada passo, e o ar estava denso com a expectativa do que estava por vir. Abimeleque aproximou-se de Isaque, ignorando os cumprimentos habituais, olhou diretamente para ele e disse: Os seus servos têm cavado um poço, e agora a água que brota dele é motivo de grande intriga entre nós. Tu não tens direitos aqui, a não ser que tenhas boas intenções. A voz de Isaque ecoou com a confiança que vinha da presença de Deus. Irmão, saiba que não vim aqui para causar discórdia. Estamos buscando a providência do Senhor, e Ele nos guiará em nossas ações. Se a água é fonte de conflito, deixe-a sem autoridade sobre nós, pois nossa esperança está em algo maior. A tensão era palpável, como cordas prestes a se romper. Os homens de Abimeleque olhavam entre si, ponderando as palavras de Isaque. Um silêncio pesado pairava, interrompido apenas pela leve brisa que passava entre as árvores, como um sussurro do próprio Deus. Rebeca, que observava de longe, sentiu um impulso do Espírito Santo. Em seu coração, uma convicção brotou. Havia uma necessidade de demonstrar a verdade do Senhor em meio a esse caos. Ela se aproximou, e com uma disposição ousada, falou: Rei Abimeleque, se a água causou divisão, ofereço-me a ser mediadora. Vamos juntos perguntar ao Senhor, para que possamos, em unidade, encontrar a paz. Ele é o Deus da abundância, e não da escassez. O que temos é um só Deus, mesmo que as raças sejam diferentes. As palavras de Rebeca caíram como óleo na labareda. A coragem dela fez com que os presentes refletissem. Abimeleque, percebendo a sabedoria na proposta dela, acenou para que os ânimos se acalmassem. Se de fato o Senhor é com vocês e vos abençoará, então que a paz esteja entre nós. Não desejo guerra, mas um acordo que nos permita coexistir. Diante da proposta inesperada, Isaque soube que a presença do Senhor não o abandonara. Ele decidiu que a melhor resposta seria o amor e a paciência. Então, que seja assim. Entremos em um pacto, e assim saberemos que a bondade de Deus assegura nosso caminho. Conforme selaram seu acordo, a tensão começaram a dissipar-se como neblina ao sol nascente. Ali, sob aquelas árvores, foi estabelecida uma nova aliança não só entre homens, mas também com o Senhor, que observava cada palavra e intenção. A água de um poço disputado agora seria um símbolo de reconciliação, a partir da qual uma futura geração poderia prosperar.
Quando o sol se pôs sobre aquele dia, abençoando Isaque e Rebeca com a certeza de que Deus estava conosco, uma nova onda de esperança se levantou. Contudo, uma sombra ainda permanecia, como um mistério oculto nas promessas divinas. O que o Senhor tem guardado para nós nas águas dessa terra, ponderou Rebeca em sua mente, enquanto outro sopro de revelação se aproximava. A história de Isaque e Rebeca ainda estava longe de encontrar seu desfecho, e sob a superfície, essa aliança que tinham feito poderia ser apenas o início de um plano divino muito maior, um desdobramento que colocaria em movimento eventos que fortaleceriam sua linhagem eterna e a nação que se esforçava para vir à luz. As sementes de fé plantadas hão de florescer, mas as tempestades que viriam testariam a robustez de tal fé. O que Deus estava prestes a revelar? A eternidade aguardava. E assim, com o coração repleto de esperança, Isaque e Rebeca se prepararam para o que Deus ainda tinha reservado, cientes de que cada conflito indica uma oportunidade de força na fé, e a verdadeira batalha sempre reside em reconhecer o plano soberano do Criador. Na alvorada de um novo dia, Isaque acordou sob o céu estrelado, a luz do sol ainda não havia rompido a escuridão. A paz que envolvia seu espírito era como um manto, mas, em seu íntimo, um eco de inquietude permanecia. Lembranças da aliança estabelecida entre eles e Abimeleque brotavam em sua mente, e a relação que se havia construído se tornará um equilíbrio delicado. A cada poço que cavavam, também surgiam ameaças do passado. Rebeca sentiu a inquietação que ainda residia em Isaque. Ao se aproximar dele, fez uma pequena oração em silêncio. Senhor, guia nossos passos e fortalece nossa fé. Que a tua vontade se manifeste em nossas vidas e que cada decisão que tomarmos nos aproxime ainda mais de ti. Ao amanhecer, enquanto a luz do dia iluminava a paisagem ao redor, uma nova situação desafiadora se apresentou. Isaque, na companhia de Rebeca, decidiu que era tempo de cavar um novo poço na esperança de encontrar água abundante, um recurso que traria prosperidade e segurança para sua família. Assim, guiados pela promessa de que a terra seria um lugar de bênçãos, ele e seus servos trabalharam com destreza. Contudo, ao escavar o poço, Isaque e seus homens encontraram resistência. Os pastores dos filisteus apareceram mais uma vez, gritando e reclamando do que consideravam seu direito sobre a água. Esta é a nossa terra, e qualquer poço que vocês cavarem é motivo de contenda. Disseram eles com veemência, lembrando a Isaque que as ameaças nunca haviam realmente desaparecido. Isaque olhou para Rebeca, a sabedoria e a força em seu olhar o encorajaram. Em vez de responder com hostilidade, decidiu que a sabedoria e a paciência compartilhadas por ela deveriam guiá-lo. Vamos, homens, é melhor que deixemos este poço e sigamos em frente, disse ele, e assim, deixaram o lugar em busca de um novo espaço onde a paz pudesse reinar. Com a mesma determinação, mudarão-se para uma nova localidade. Após mais algumas tentativas, encontraram outro lugar, um solo mais fértil que prometia água. Ao cavar, a terra respondeu, e água fresca e pura brotou, enchendo seus cântaros e fazendo a alegria encher o ar. A gratidão invadiu o coração de Isaque, e ele não hesitou em dar graças ao Senhor. Este poço é bênção de Deus, declarou ele, e o nomeou Shibá, pois acreditava que seria um testemunho de que Deus nunca os abandonaria. Meses se passaram, e a paz reinou no acampamento de Isaque. Ele prosperou sob a proteção de Deus, e a conexão com Abimeleque se fortaleceu. O rei reconheceu a mão de Deus sobre Isaque e enviou emissários oferecendo um pacto de paz e união. O acordo foi celebrado com alegria, trazendo uma continuidade de bênção sobre Isaque e sua família. Rebeca, observando todo o desenrolar dos acontecimentos, sentiu uma sutil perturbação em seu coração. A sensação de que uma tempestade se aproximava crescendo dentro dela. Isaque, meu amor, disse Rebeca numa tarde ao pôr do sol, sinto que novas provações virão. O Senhor nos tem guardado, mas devemos estar prontos. Antes que pudesse descrever suas inquietações, um mensageiro chegou, trazendo notícias alarmantes. Um novo rei vem da terra distante, alertou ele, e suas intenções são desconhecidas. Ele está em caminho, e as suas tropas se aproximam. O som do desenrolar de seus inimigos ecoou profundamente na alma de Isaque. O que devemos fazer, Senhor? Clamou ele. A sombra da incerteza se perfilava à sua frente, enquanto memórias de promessas divinas e desafios testavam sua fé.
O Senhor nunca deixou Isaque sem resposta. Uma voz serena sussurrou em seu coração: não temas, pois eu sou contigo. E assim, armado de fé e um espírito resoluto, Isaque decidiu que não recuaria. Ele se preparou para enfrentar a tempestade que estava por vir, certo de que o plano de Deus ainda estava em pleno andamento, pronto para ser revelado em sua totalidade. E com esse pensamento, a pergunta gravada na alma de Rebeca e de Isaque permanecia: quais serão os propósitos de Deus através desse novo desafio? O tempo revelaria o desígnio divino que se desdobrava. Enquanto Isaque contemplava a crescente nuvem de incertezas que pairava no horizonte, Rebeca, imersa em seus pensamentos, fazia fervorosas orações. Deus de Abraão, Deus de Isaque, nosso Senhor, que a tua vontade prevaleça em nossas vidas. Fortalece nosso coração e dá-nos sabedoria para o que está por vir, murmurou, com cada palavra carregada de esperança e temor. Os dias seguintes foram marcados pela tensão que permeava o acampamento. Os ventos que sopravam do leste traziam rumores de batalhas perdidas e conquistas avassaladoras. Isaque, sempre justo e prudente, refletiu sobre as bênçãos que lhe foram concedidas e sobre os desafios que ainda precisavam ser enfrentados. O Espírito de Deus o guiava, mas a sombra do novo rei, cujos intentos permaneciam desconhecidos, crescia como uma tempestade prestes a se abater. O mensageiro que trouxera as novas acerca do rei distante retornou ao acampamento. Senhor Isaque, começou ele, a chegada do novo rei é iminente. Ele é conhecido por sua astúcia e por ser implacável com seus adversários. Ele carrega consigo a intenção de expandir suas fronteiras e quer dominar esta terra. As palavras pareciam ressoar como tambores de guerra, ecoando na mente dos ouvintes. Isaque, olhando ao redor, viu os rostos de seus homens titubeando diante das novas ameaças. Decidido, levantou a voz com confiança. Não temam. Nosso Deus já nos deu a terra e a riquíssima promessa de abundância. Como Ele foi conosco até agora, assim Ele será em nosso futuro. A vitória não está em tropas ou na força do homem, mas nos propósitos de Deus. Sua afirmação trouxe um renovado ânimo ao acampamento. Porém, enquanto Isaque falava, Rebeca sentiu um puxão em seu espírito. Uma visão surgir em sua mente, um altar construído não só de pedras, mas de almas entregues ao Senhor. Ela se voltou para Isaque, e com uma voz terna, mas firme, disse: devemos buscar a Deus, não apenas por nossas vidas, mas pelos destinos que estão atrelados a nós. Se as forças do rei se levantarem contra nós, o que faremos, Isaque? Devemos clamar ao Senhor por um auxílio que só Ele pode fornecer. Assim, Isaque convocou os líderes de seu povo. Com uma união de corações, decidiram jejuar e orar, implorando a intervenção divina. O som das orações se levantou como perfume suave, chegando às narinas do Altíssimo. O acampamento se encheu da presença de Deus, enquanto cada um buscava a pureza de coração e a renúncia própria. Naquela noite, enquanto todos estavam em oração, uma visão se fez presente na mente de Isaque. Ele viu uma grande porta se abrindo, e através dela, viu um campo vasto, repleto de flores e frutos. Na entrada estava um homem sereno, vestido de branco, que dizia: este é o lugar onde eu estabelecerei minha aliança. Não temais, pois assim como fui com teu pai, também serei contigo. Ao amanhecer, a confiança tomou conta do acampamento. Deus nos mostrou que não somos abandonados! Exclamou Isaque, encorajando todos a manter sua fé firme no Senhor. Ao mesmo tempo, uma pergunta pulsava em seu coração: que papel desempenhará esse novo rei em nosso destino selado por Deus? Enquanto Isaque falava, uma nuvem se formou no céu, espessa e sombria, indicando que a tempestade já estava prestes a estourar. Frio e calor se misturaram, o clima mudou abruptamente. Com fervor, todos se prepararam, pois a segurança de sua fé agora se tornava mais do que um estado de espírito, mas a única defesa contra o que estavam prestes a enfrentar. A pergunta pairava entre eles enquanto se preparavam: quais serão os planos de Deus para nós dentro dessa nova provação? Aquilo que se aproximava na sombra da incerteza poderia trazer tanto destruição quanto uma nova revelação do propósito divino. A providência de Deus estava prestes a se manifestar, e todos na terra aguardavam a resposta.
Enquanto a brisa noturna começava a soprar, um silêncio inquieto tomou conta do acampamento de Isaque. Nas profundezas de sua alma, a expectativa e o temor dançavam em harmonia desgastante. O novo rei dos filisteus se aproximava, e os rumores sobre suas intenções ecoavam como um tambor distante. A pulsação do deserto ressoava o chamado para que todos buscassem a proteção do Deus que havia feito promessas a Abraão. Isaque, determinado a enfrentar o desafio com fé, convocou seu povo sob a luz prateada da lua. Com a voz firme, ele disse: Irmãos, sabemos que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na angústia. Ele não nos abandonará em tempos de dificuldade. O que está por vir pode ser uma tempestade, mas nosso Deus é o Senhor das nuvens e da calma. Rebeca, ao seu lado, sentiu um peso crescente sobre a responsabilidade de seus corações e a união já firmada de suas vidas. Com um olhar encorajador, ela dirigiu sua voz aos homens e mulheres reunidos, acrescentando: ainda que venham dias difíceis, devemos nos lembrar de que cada adversidade é uma oportunidade de evidenciar a fidelidade de Deus. Que nosso clamor por sua ajuda se una como um incenso subindo aos céus. Naquela noite, o acampamento submergiu em oração. O som de súplicas e clamor se misturou à canção do deserto, e Isaque, em especial, buscava uma direção clara do Senhor. Ele se retirou para um local solene, um pequeno altar onde frequentemente fazia suas devoções. As estrelas brilhavam intensamente, como muitos olhos que olhavam em direção à terra de promessa. Durante aquela vigília, uma visão poderosa se apresentou a Isaque, um sol radiante emergindo sobre um deserto vasto, e em sua luz, ele viu não apenas um campo, mas uma nação, representada por famílias e povos unidos em paz e prosperidade. O Senhor está dizendo que este é o futuro que eu trago através de ti, Isaque. Não temas o que está prestes a acontecer, eu estarei contigo em cada passo, ressoou uma voz suave, que afastou os temores de seu coração. Com essa visão renovada e o encorajamento do Espírito, Isaque voltou ao acampamento, onde um sentido de coragem começava a florescer entre os seus. As vozes de orações ardentes e promessas divinas envolviam todos, formando uma fortaleza espiritual. Ao amanhecer, a poeira elevou-se, e a sua chegada começou a se desenhar no horizonte. O novo rei, com sua comitiva, aproximava-se com uma autoridade intimidadora. Isaque e Rebeca, de mãos dadas, estavam prontos para a confrontação que definiriam não apenas seu destino, mas o legado de uma nação. Quando Abimeleque chegou, ele era tudo o que os rumores haviam dito, imponente e astuto, mas ao mesmo tempo, havia algo sombrio em seu olhar. Ele não se aproximou em busca de paz, mas tinha uma exigência. Isaque, vossa presença na terra tem gerado conturbações nas minhas terras. Fui enviado para reivindicá-la. Deixe este lugar e não cause mais conflitos. Isaque sentiu que o peso daquela declaração era mais que uma ameaça, era um teste de fé. Rei Abimeleque, não vim aqui para usurpar, mas para prosperar conforme as promessas que meu Deus fez aos meus antepassados. Eu clamo por paz e não violência, por unidade e não divisão. Nesse momento, Rebeca, ouvindo a tensão de suas palavras, sentiu que era hora de intervir. Com a graça que emanava de sua fé, ela deu um passo à frente e disse: Senhor Abimeleque, entenda que o que está em jogo aqui não é apenas a terra, mas um propósito divino estabelecido por Deus. Sejamos sábios e busquemos uma paz que honra ao Senhor, evitando o derramamento de sangue e conflitos. Foi nesse instante que algo inesperado aconteceu. As palavras de Rebeca penetraram o coração de Abimeleque, e um lampejo de hesitação passou por seu rosto. Ele olhou para Isaque, de repente, não viu apenas um rival, mas um homem que também buscava a bênção do Altíssimo. Entendo suas palavras, confessou o rei, mas e se não houver outra escolha senão a guerra? Isaque aproveitou a oportunidade. Então, oremos juntos. Leve-me ao altar onde abençoamos nossos povos e busquemos a direção de Deus. Ele nos assegurará a resposta, e se a paz for o seu desejo, nós a encontraremos aqui. Era uma oferta inesperada. A tensão pairou no ar, mas, assim como as nuvens nas montanhas, a aceitação lentamente iluminou o horizonte da tempestade. Abimeleque, percebendo que ali poderia haver mais luz do que a escuridão da rivalidade, concordou. Enquanto se dirigiam ao altar que Isaque havia erguido,
As vozes do povo ecoavam em fervor, clamando por uma resposta do Senhor. Não era apenas um teste entre homens, mas um momento em que o céu esperava o desfecho, um desfecho que se tornaria testemunho vivo da providência de Deus. O que Deus estava prestes a revelar através deste momento foi um novo capítulo no plano soberano, um que não apenas tranquilizaria Isaque e Rebeca, mas se tornaria um símbolo de aliança entre nações, um testemunho da eternidade que se desenrolava sob a obra incrível do Criador.